E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem já acompanha a gente há mais tempo, seja bem-vindo de volta. Estamos aqui juntos de novo para debater mais um tema, dando sequência aí do nosso ponto central da encarnação, da reencarnação. Estou aqui junto com o Gustavo, está aqui dividindo as câmeras junto comigo. Também estão presentes, né, não fisicamente conosco, mas por trás e extraoficialmente, né? Lucas, a Bruna, está ajudando a gente com essa parte de divulgação. Está saindo vídeo novo, toda segunda e quinta. E a gente queria pedir para vocês para não deixarem de comentar, de curtir os vídeos, para a gente saber se vocês estão gostando desse esquema, desse formato, do conteúdo. Podem deixar aí para a gente as sugestões, tudo que vocês quiserem passar para a gente, podem se sentir à vontade. Passar a bola aí para o Gustavo para apresentar esse tema para a gente. Isso aí, obrigado, Biel. Quem aí não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, comenta o que achou do vídeo, né? Para a gente entender o que vocês estão preferindo. A gente está fazendo as gravações aqui do nosso roteiro com tópicos individualizados, tentando ter vídeos um pouquinho menores, nem sempre é possível, mas vamos com tudo aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho agora sobre, dentro ainda do tema reencarnação, a gente vai conversar sobre o retorno à vida corporal, a união da alma ao corpo. Então, antes da gente passar propriamente por essa união, a gente quer bater ou relembrar alguns conceitos. A alma, ou o espírito, nesse contexto aqui, é um ente não material que se utiliza de um ente semimaterial, chamado de corpo perispiritual, corpo fluídico, para atuar sobre algo material, o corpo físico. O corpo físico é gerado a partir de processos biológicos no útero materno, após a concepção do óvulo pelo espermatozoide. Ocorre que esse corpo, para ter vida, para ser um ser orgânico, vamos dizer assim, precisa estar vinculado a um espírito. Se não fosse assim, seria um mero pedaço de carne. Para que isso ocorra, então, é preciso um sincronismo, uma sincronia muito grande. É preciso, então, que, ao mesmo tempo que o corpo físico esteja sendo gerado, que o espírito, através do corpo perispiritual, esteja se enraizando a esse corpo físico em formação. Isso também é um processo que ocorre no útero materno, ou no corpo físico materno. E por ser um processo que ocorre no corpo físico materno, ou tendo o corpo físico materno como um hospedeiro, ele é um processo que gera efeitos sobre o espírito materno. Obviamente, né? É quase que um processo mediúnico ali, porque há uma proximidade muito grande entre o espírito reencarnante e a mãe que recebe esse espírito. Então, pontuadas essas questões, a gente aborda especificamente o tema da operacionalização do processo reencarnatório. O Biel já falou no vídeo anterior que há todo um planejamento para que isso ocorra. Então, aquele espírito que vai se vincular àquele corpo não é um espírito que estava passando pela casa do pai, pela casa da mãe no momento do ato sexual e viu ali uma oportunidade de voltar para o planeta Terra. Não é assim que Deus opera, não é assim que Deus trabalha. Há todo um planejamento.
O que não impede o papai e a mamãe de falar assim: a minha gravidez não foi planejada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essas coisas não se confundem. Não é porque papai e mamãe não estão ali se sentindo preparados ou não fizeram todo um plano físico para a chegada daquele bebê. Eu, por exemplo, eu sou um bebê não planejado, tá? Não é porque meu pai e minha mãe não sentaram, estudaram todas as possibilidades, as hipóteses, não planejaram, que automaticamente essa não é uma reencarnação planejada e que tenha por trás dela um plano reencarnatório. Temos que deixar essas coisas, né, cada uma no seu devido lugar. Então, existe um momento muito grande onde essa alma, através do seu corpo perispiritual, vai se conectar, se unir ao corpo. E isso também não é um fato automático, instantâneo, né? Instantâneo só macarrão. Aqui demora-se um período. Demora-se um período, mas se inicia esse período de conexão alma-corpo com a concepção. E a concepção nada mais é do que a concepção biológica mesmo, né? A fecundação do óvulo feminino pelo espermatozoide masculino. Nesse momento, inicia-se a união. Início esse que só vai se completar, se finalizar com a definitiva formação dos órgãos físicos daquele corpo físico, porque são esses órgãos que exercem uma atração magnética a esse corpo perispiritual e, de fato, estreita mesmo os laços reencarnatórios. Esse laço que proporciona a conexão, nada mais é do que uma extensão do corpo perispiritual. Muita gente vai chamar isso de fio de prata, ou não sei o que lá. Isso é uma expansão do corpo perispiritual. Ou seja, é o próprio corpo espiritual que vai ali se conectando, se entrelaçando, quase que se enraizando no corpo físico, e à medida que esse corpo físico vai se desenvolvendo, esse laço vai se encurtando, né? E é dessa forma que ali, molécula a molécula, isso ocorre. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o corpo perispiritual, ele não é nem matéria, nem espírito. É claro que se a gente partir do ponto que só existe matéria ou espírito, a gente vai ter que conceituar o corpo espiritual como matéria. Só que o mais adequado é a gente chamar ali de talvez um ente semimaterial, que tem na matéria a sua origem, e aí no fluido cósmico universal, numa especialização, numa modificação desse fluido cósmico universal, mas que tem no espírito a sua natureza. E natureza aí é aquele conceito grego lá de qualidade essencial, disposição inata da coisa, né? Porque ele serve como uma via de mão dupla, um veículo, né? Um veículo que faz os dois transportes. Um veículo que transporta do espírito para a matéria, mas também um veículo que transporta da matéria para o espírito. O que ele leva? Do espírito, o pensamento. O que ele traz para o espírito, ou da matéria? As sensações. Aquilo produzido pelos agentes exteriores, e utiliza-se aí dos nervos como os verdadeiros fios condutores para esse tráfego, vamos dizer assim, tá? Então, estabelecida essa possibilidade dessa união, a gente parte para conversar sobre o desenvolvimento
vamos chamar assim, né? Existem muitos relatos em livros aí como Entre a Terra e o Céu, né, do André Luiz, pelo Francisco Cândido Xavier, o próprio livro Francisco de Assis, pelo Miramês e o João Nunes Maia, que relatam como ocorrem os processos de união do corpo espiritual, corpo perispiritual, ao germe, né? Aquela sementinha ali. E todos esses nos levam a crer que os espíritos medianos, vamos dizer assim, do nosso planeta, na média, eles não têm condição de fazer isso sozinho, né? Da mesma forma que o pai e a mãe vão ter muita dificuldade de fazer um parto sozinho, necessitam ali do obstetra, né? Naquele auxílio daquele procedimento, podemos chamar assim, se ninguém vai ficar bravo comigo, mas lá no plano espiritual também é necessário que haja o apoio dos espíritos superiores, e esse apoio chega ao ponto de detectando ali qual que é o espermatozoide mais apto até a estimular a corrida daquele espermatozoide ao encontro do óvulo. E da mesma forma, é quase que impedir dentro do óvulo o acesso daqueles espermatozoides menos aptos. Ali, pela força mental, os espíritos que coordenam esse processo de enraizamento, de entrelace, de sincronia, chama de união, chama do nome que você quiser, eles chegam até o ponto de escolher o espermatozoide mais apto ali e estimular para que ele vença a tal da corrida. Percebe que não é ao acaso que a coisa ocorre, né? Há muita preparação para que um espírito se una em uma concepção, né? E aí é claro que vários fatores podem impedir, dificultar ou até mesmo viabilizar que o nascimento dessa criança de fato, desse espírito de fato ocorra, né? Existem vários processos de formação, de desenvolvimento que podem ou não ocorrer nesse meio do caminho, viabilizando ou não o reencarne daquele espírito naquele contexto, naquela família, como pode também o espírito vir até a desistir das provas que ele estava ali planejado para ele, né? Não sendo aquela chamada reencarnação compulsória, o espírito pode até, no último segundo ali, e é claro, o último segundo não é o instante do parto, não estamos falando isso, mas naquele último instante, onde lhe é facultado esse acesso às dificuldades e às missões e às questões que ele vai enfrentar em vida, ele dizer, ainda não estou preparado, preciso tomar mais um fôlego aqui, preciso pensar novamente, preciso estudar mais alguma coisa, e ocorrer o que se chama de aborto espontâneo, ou a situação do natimorto, enfim, existem várias questões que possibilitam que esse fruto, né, desse espírito se amadureça um pouquinho mais até que ele possa ser habilmente colhido ali e venha a dar à luz. E é nesse momento do nascimento que esse processo de união, a gente pode dizer que ele está mais pronto. Ele ainda não está definido, mas ele está pronto. E ele só vai definir com a completa formação dos órgãos físicos daquele corpo físico, né? Agora perceba então que o que define a vida não é a capacidade biológica dos órgãos, mas sim a presença do espírito vinculado àqueles órgãos, né? E ocorre, no entanto, que já tem aí um aspecto de definição.
de definitividade. O que é isso? Eu não posso iniciar a concepção, aí eu inicio o meu processo de enraizamento naquele corpo físico e depois falar assim, ô Biel, deu ruim para mim aqui, velho, assume aqui, vem você, deu ruim aqui, cara, aconteceu alguma coisa, eu não quero. Vem você. Isso não é possível de ocorrer. Várias coisas podem ocorrer, mas trocar de lugar, né, o que daria ideia de uma doutrina aí de metempsicose, é claro que mais elaborada, mas isso já não é possível um espírito assumir o lugar de outro, né, porque tem as características do planejamento reencarnatório, das questões que ele deveria viver e não viver, etc. e tal. Não é assim que ocorre. Até porque, via de regra, durante o próprio estabelecimento do planejamento reencarnatório, eu passo a conviver com os meus pais, né, aqueles que vão me receber, de forma mais ampla, passando a dividir com eles o dia a dia deles, os gostos, os interesses, as dificuldades, né? Ó, tá difícil ali, é ali mesmo que você vai entrar e tal, o pessoal ali tá meio confuso, você vai cair nessa mesmo, não vai, mas tô precisando reencarnar, faço qualquer negócio, tem que resolver uns assuntos lá, vou descer, vamos embora e tal. E você vai convivendo ali, participando daquele dia a dia, até que há o momento da concepção, e nesse momento da concepção, os espíritos mais esclarecidos iniciam o seu processo de enraizamento, de união, de conexão. E aí, já com o corpo perispiritual mentalizado para a forma de uma criança, né, diminuído, enfim, com todas as questões de uma criança, começa o espírito a perder um pouco das ideias, ou dos pensamentos, ou do raciocínio que ele tinha lá atrás, né? Um pouco das faculdades que ele tinha lá atrás, de forma que o espírito em si não presencia a questão do nascimento dele, né? Ele não está ali ciente, consciente de tudo que está acontecendo. Ele está num estado muito semelhante ao estado do sono que um espírito encarnado experimenta aqui na Terra, né? E então aí ocorre o nascimento, e com o desenvolvimento dos seus órgãos, ele passa a recobrar as suas faculdades e desenvolvê-las à medida das inspirações e das condutas, dos direcionamentos que lhes são dados durante a infância, até que com aquele corpo efetivamente formado, ele passa a assumir, vamos dizer assim, a encarnação dele, e pode dar àquela encarnação as cores que ele já tinha, aliadas às cores que ele foi recebendo no seu processo de infância, né? Se a gente pode dizer assim. Então, nisso a gente avança para o processo pós-concepção, vamos dizer assim, aquilo que ocorre no útero da mulher. Os espíritos têm um carinho muito grande por esse útero, né? Em algumas ocasiões vindo a chamá-lo de vaso divino, né? Que dá aquela forma para aquele espírito, mas aquele espírito já escolheu aqueles pais porque sabe que ali tem material genético suficiente para que ele possa formar um corpo físico apto a enfrentar as vicissitudes que ele precisa de fato enfrentar, né? Então ocorre ali na maternidade a entrega dos pais para o espírito de uma verdadeira herança genética que aquele espírito vai utilizar de acordo com as suas necessidades, o que não significa, e seria até um equívoco dizer, que porque meu pai tem as características tais e tais e tais, eu também sou assim. Não é isso que a gente está falando aqui. Meu pai é alcoólatra, então eu vou ser alcoólatra, eu sou alcoólatra porque meu pai é alcoólatra, eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque minha mãe é assado.
Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que os materiais para o desenvolvimento desse corpo físico foram herdados de uma composição genética que encontrava na figura A e na figura B, e a gente utilizou o que a gente tinha de possibilidade da figura A com a figura B para formar o que era de fato necessário para eu passar por esse momento. E aí, durante a gravidez, durante a gestação, a gente pode assemelhar não, a gente pode dar sentido àquela frase que diz que o ser humano passa pelo estado vegetal, pelo estado animal e depois o estado humano dele, porque ali, quando aquele corpinho está sendo formado, aquele processo de enraizamento está sendo estabelecido, a vida do sujeito muito se aproxima à vida vegetativa, né? E com o nascimento, uma vida muito instintiva, muito pouco racional, né? Só com os princípios de racionalidade, muito se assemelha a uma vida animal, até que um homem possa assumir sua encarnação e tentar, de fato, viver uma vida o mais espiritualizada possível. Mas esse processo de gestação, de gravidez, ele tem ali do organismo maternal todo o alimento necessário para formar o aparelho físico, enquanto que o espírito ele atua ali escolhendo, vamos dizer assim, quase que como um imã, puxando ali os moldes que vão ser mais adequados àquilo que ele precisa fazer futuramente no seu cenário na Terra, né? E aquilo que a gente falou inicialmente do encontro de energias, do encontro de almas, do encontro de espíritos entre aquele que nasce e aquela que o está recebendo, e que muitas vezes pode ser um processo extremamente harmônico, porque são naturezas afins, são energias afins, e em outras podem ser aspectos um pouco mais conturbados, quando a energia já não de ambas partes, já não é tão harmônica, o intercâmbio, né, das mentes, que as mentes ali, elas quase que se justapõem, né, uma acima da outra. E isso pode ser uma comunhão plena, né, de ideias, de interesses, de afinidade, ou uma questão um pouco mais delicada, que demanda um pouco mais de ajustamento entre as partes para ser um pouquinho mais harmônica aquele intercâmbio, né, de vida. E aí acho que para a gente iniciar o debate tá bom, né? O que você me diz aí, Bia? Minhas cabeça vai acompanhando aqui, né? O raciocínio vai entrando no ritmo, vai surgindo outras coisas na cabeça. Como sempre, muito bem colocado, né? Muita informação, muito conteúdo para a gente trabalhar, né? Para a gente entender e realmente abrir a cabeça, né? Para acompanhar e conseguir aprofundar no tema, né? Para ter um entendimento completo e racional. Muito bom mesmo. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui sobre essa questão da união da alma ao corpo é que a gente, é claro que precisa se falar de métodos contraceptivos, é claro que a gente precisa falar de saúde da mulher, é claro que a gente precisa falar de planejamento familiar, é claro que a gente precisa estudar e avançar sobre esse conhecimento de como os métodos contraceptivos funcionam, para que a gente não prejudique aquilo que a gente combinou lá atrás, e nem para que a gente fique vinculado a questões que a gente não quer se vincular. Então, para que a gente não gere débitos mais pesados para nós mesmos, ou compromissos mais pesados com outros espíritos que a gente tinha combinado justamente de aliviar ou de ter uma melhor relação, é muito importante a gente estudar esse planejamento, a gente estudar as opções contraceptivas que a gente tem acesso e
não ficar aqui, né, que a vida foi feita para a gente reproduzir, reprocriar e trazer todo. Não é isso que a gente está falando. A gente já tem elementos científicos muito interessantes, muito bons, para que, de fato, quando a gente entender que estamos prontos, estamos preparados, estamos responsáveis o suficiente para trazer um novo espírito a reencarnar, a gente faça isso dentro das opções e das ferramentas científicas que a gente tem disponível, né? A ciência desse aspecto evoluiu tanto que as barreiras de idade e de concepção que antigamente se tinha, hoje já estão muito mais alargadas, já estão muito mais diminuídas, né? É muito mais possível as mulheres terem filhos em idades mais avançadas, as concepções acontecerem, às vezes, até extra-útero, né? Depois de haver um implante. Enfim, a gente precisa estudar os métodos para que a gente não seja surpreendido depois e acabe trocando os pés pelas mãos nas nossas decisões, né? E fazendo os nossos planejamentos, ou para manter os planejamentos reencarnatórios, se é que a gente lembra deles, ou para ir dia após dia fazendo novos planejamentos para a nossa encarnação. Principalmente ressignificar tudo, né? E criar responsabilidade, né? Entender a nossa responsabilidade perante as coisas, né? Porque e todo mundo tem uma noção muito boa, né, da responsabilidade que é ter uma criança, né, criar uma criança e tudo que vem depois disso. Então, realmente a importância aí não é nem discutível, mas, né, eu acho que a gente já chegou num ponto de desenvolvimento moral e intelectual que isso já não é mais papo, né, não é mais palco. Apesar de ter ainda muita gente que discorre e se perde aí nos debates da vida, já é algo que aquela questão deixa falar e conversa sozinho, porque é algo realmente que já passou, né? Já passou da época, a gente já tem um avanço, um progresso científico e moral muito grande realmente para ter responsabilidade no tange nesse sentido, né? E é uma coisa que o Espiritismo apresenta para a gente, a responsabilidade sobre o outro. Então, realmente, muito bom. Agradeço assim, desculpa interromper, só para não ficar parecendo também que a gente está incentivando só um lado da conversa, né, que é dos métodos contraceptivos e tudo mais. Vou só contar um fato de um amigo meu que é pai de 2 crianças. Eu só estou contando esse caso para que ninguém ache aqui que a gente está advogando para que ninguém tenha filhos e use métodos contraceptivos e todos eles ao mesmo tempo e tal, porque ligadura de trompa não funciona às vezes, como é que é a vasectomia às vezes não tem, o uso de DIU às vezes não é suficiente, o preservativo às vezes não é suficiente, então não estamos advogando isso, estamos só querendo que tudo seja colocado na mesa e a gente tome a decisão dentro daquilo que a gente quer tomar a decisão. Mas aí tem um amigo, pai de 2 crianças, e ele me diz assim, olha, Gustavo, não sei se você quer ter filho ou não quer ter filho, mas eu posso te dizer uma coisa, os seus filhos serão as pessoas que você mais vai amar neste mundo. Então, quanto mais cedo você conhecê-los, melhor vai ser, porque você vai poder passar com eles mais tempo. Fica aí para você colocar na balança, né? Põe tudo na balança, decide o que pesa mais para você e tome a melhor decisão para você. Viel, a gente volta daqui a pouco com os itens 4 e 5 do nosso roteiro. Beleza?